E aí, pessoal, tudo bom? Professor Ricardo. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio térmico, tá? Então, vamos ver que assunto é esse, o que é o equilíbrio térmico, como ele atua dentro das nossas vidas e o principal objetivo, né, de ter um equilíbrio térmico aí, tá? Então, o que vem a ser o equilíbrio térmico, tá? A gente diz que quando o sistema tem equilíbrio térmico, né, é também chamado de equilíbrio termodinâmico, é quando dois corpos ou mais, né, elas vão atingir, dois corpos ou mais substâncias, nesse caso, né, vão atingir a mesma temperatura, tá? Então, a gente pode ter duas substâncias, três, quatro, e por aí vai, e o equilíbrio térmico é quando elas ficam na mesma temperatura. Ou seja, para isso tem que haver a troca de energia, a troca de calor, tá? Então, a partir dessa premissa, desse conceito aí, tá? Para a gente calcular o equilíbrio térmico, a gente vai utilizar a seguinte fórmula, em que nós vamos ter o Q1 mais Q2 mais Q3 e por aí vai. Isso vai ser igual a zero, ou o somatório das quantidades de calor é igual a zero. Lembrando que Q1, Q2, Q3 são as quantidades de calor. Quantidade de calor sensível ou quantidade de calor latente. Então, isso aí vai depender, né, de como a gente vai estar trabalhando com as substâncias aí. Mas esses cases são sempre a quantidade de calor, tá? Sensível ou latente. Bom, se vocês não lembram qual é a fórmula do calor sensível e calor latente, vamos escrever agora. Então, o calor, a quantidade de calor sensível é essa aqui, M vezes C vezes delta θ. Esse M é a massa da substância, massa do material, C é o calor específico da substância e delta θ é a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial. A quantidade de calor sensível, latente, né, vai ser igual a massa vezes o calor latente, tá? Que é o L aqui. Lembrando que no calor sensível, nós vamos ter o corpo no mesmo estado físico, ou seja, não tem alteração de estado físico, vai ter alteração da temperatura. E no calor latente, a gente vai ter alteração de estado físico, ou seja, vai ser a mudança de estado físico. Porém, a temperatura ela é constante, a gente não considera a temperatura nessa fórmula aqui. Tá? Então, gente, é só tomar cuidado e observar os dados do problema e fazer as substituições no somatório das quantidades de calor. Vamos aos exemplos aí. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte, diz que quando misturamos 1 kg de água, calor específico sensível, né, de 1 caloria por grau Celsius, a 70 graus Celsius, com 2 kg de água a 10 graus Celsius, obteremos 3 kg de água a... Então, eu quero saber a temperatura final. Então, o que está acontecendo? Na primeira parte, que é 1 kg de água, tá? Está a 70 graus. Então, ou seja, a água está no estado líquido. E a segunda mistura, a segunda parte, né, que são 2 kg de água, está a 10 graus. Então, também a água está no estado líquido. Por quê? Porque a água ela começa a congelar a 0 grau e começa a se evaporar a 100 graus. Então, entre 0 e 100, a água está no estado líquido. Então, eu quero saber a temperatura de equilíbrio, a temperatura que esses 3 kg de água final vão atingir. Então, a gente vai ter a seguinte fórmula, que é chamar de Q1 mais Q2 é igual a zero. Quem é esse Q1, quem é esse Q2 aí? Q1 vai ser referente à massa 1, massa de 1 kg, e o Q2 a massa de 2 kg. Tá? Então, só para a gente diferenciar aí. No caso, a gente está tendo variação de temperatura sem mudar o estado físico. Tá? Então, o que acontece? Essa temperatura final, que ele quer saber, ela não vai poder ser maior do que 70 e nem menor do que 10. Então, a temperatura final vai ter entre 70 e 10. Ou entre 10 e 70, que seria o ideal, né? 10 e 70. Então, é isso que a gente vai calcular agora. Qual vai ser essa temperatura final aí, tá? Então, nunca vai ultrapassar a máxima nem a mínima, vai ficar sempre entre as duas. É uma dica. Então, nós vamos ter que massa
é igual, massa é igual, opa, errei aqui, né? Massa 1 vezes calor específico vezes a variação de temperatura mais, vou chamar de massa 1, né? Massa 2 vezes o calor específico vezes a variação de temperatura é igual a zero. Bom, o que é a massa 1? A massa 1 é de 1 kg, só que a gente não pode trabalhar com quilo aqui a unidade. O calor específico está em grama. Então, a gente tem que trabalhar para grama. Então, 1 quilograma são 1.000 gramas. Então, vai ser 1.000 vezes o calor sensível, que vale 1, vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a temperatura inicial, que se encontra em 1 kg de água. A temperatura inicial de 1 kg de água é 70 graus. Temperatura inicial. Fecha parênteses, mais a massa 2, que são 2 kg, ou seja, 2.000 gramas, vezes 1, que é o calor específico, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura que se encontrava os 2 kg de água, 10 graus. Isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Então, chegamos aqui. Aqui a gente vai multiplicar ela para dentro, vai fazer a distributiva. Porque 1.000 vezes 1 dá 1.000, 2.000 vezes 1 dá 2.000. Então, a gente vai só multiplicar os termos dentro do parênteses. Então, 1.000 TF menos 70.000 mais 2.000 TF menos 20.000. Isso aqui é igual a zero. Então, nós vamos ter 3.000 TF, 3.000 TF é igual a 90.000. 70.000 com 2.000, né? Dá 90.000. Vamos passar para o outro lado e ficar positivo. Vou cancelar aqui os zeros. 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Então, a temperatura final vai ser 90 dividido por 3. 90 dividido por 3, isso daqui dá 30 graus Celsius. Resposta à letra D. Repare que essa temperatura final, como falei para vocês, ela é maior do que 10 e menor do que 70. Então, ficou entre as duas aí. Então, gente, questão, né, tranquila, só tomar cuidado na hora de fazer as contas, fazer as substituições. Tá? Vamos para mais um exemplo aí. O outro exemplo quer saber qual é a massa de gelo necessária para resfriar uma porção de meio litro de água, 500 gramas, a 50 graus Celsius até a temperatura de 20 graus Celsius. Então, ele dá o calor específico da água, o calor específico do gelo e calor latente de fusão do gelo. Tá? Então, o que está acontecendo? Nós temos aí algumas etapas. Primeiro, nós temos, ele quer saber a massa de gelo. Tá? Então, o que acontece? O gelo, ele quer que atinja, essa mistura atinja até 20 graus Celsius. Então, só, se vai chegar a 20 graus Celsius, o gelo está a 0 grau, a princípio. Né? Então, se ele está a 0 grau, o que vai acontecer? Tá? Ele vai ser aquecido. Então, o gelo ele vai derreter e depois a água líquida vai subir de temperatura. Então, nós vamos ter o calor latente do gelo e o calor sensível aí, dessa parte do gelo que virou água. Tá? Então, nós vamos ter o seguinte, que Q1 mais Q2 mais Q3. O que é esse Q3 aqui? Esse Q3 ele vai ser justamente, né, que é igual a zero, ele vai ser justamente esse pedaço, essa parte aqui de água, que estava a 50 graus Celsius. Tá? Então, ou seja, esse 50 graus vai resfriar até 20. Que é esse primeiro aqui, o calor latente. Vou considerar aqui massa de gelo vezes o calor latente do gelo. Tá?
mais a massa, também aqui, né, no caso já da água aqui que vai ser transformada, tá? Que a gente quer saber, né? Nesse caso aqui é a massa que a gente vai querer saber aí. No caso é a massa de gelo, vezes o calor específico, porque aqui já é parte. Lembra que essa massa aqui de gelo que está falando, está tratando aqui, essa massa que na verdade é a massa de água, mas que vem proveniente do gelo. Tá? Aqui é a massa do gelo mesmo, estado sólido, e aqui é a massa de água que foi o gelo que derreteu. Vezes Δθ, mais, agora sim a gente vai trabalhar com a segunda parte. Massa vezes o calor específico vezes o Δθ. Isso aqui é igual a zero. Essa massa aqui é a massa de gelo. Vou continuar com M. Calor específico do gelo, mas aqui no caso o calor de fusão, porque o gelo ele vai se derreter, tá? Ele é de 80. Mais a massa, que a gente quer saber, que foi a massa de gelo, que foi convertida a água. Calor específico da água, aqui no caso, desculpa, é o calor específico do gelo, né, que é de 0,5, tá? Então vai ser 0,5. Variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos a inicial. Que temperatura final é essa? É a temperatura de 20 graus Celsius. 20 menos zero. Mais a massa da segunda parte de água. Falou que foi colocado meio litro de água, ou seja, 500 gramas de água. Então, 500. O calor específico aqui da água, no caso aqui é água líquida, né? Vale 1 vezes a variação de temperatura. Ou seja, a temperatura final, que era 20, que vai ser 20 na verdade, né? Menos a inicial que se encontrava, que era 50. Aqui é igual a zero. Tá? Então, vamos lá fazendo, vai dar 80M aqui. Aqui, quando a gente faz esse produto, aqui 20 menos 0 dá 20, vezes 0,5 vai dar 10. Então, mais 10M. E aqui vai ser 500 vezes 1 dá 500. E aqui 20 menos 50 vai dar menos 30. Então, vai dar menos 15.000. Isso aqui é igual a zero. Então, 90M é igual a 15.000. Vai passar o 15.000 para o outro lado. Vou cortar aqui um zero com esse zero aqui, vai facilitar. Deixa eu um corte melhor. Pronto, cortou. Então, essa massa aqui vai ser 1.500 divididos por 9. Tá? Isso aqui vai dar 166,6 gramas. Então, essa aqui é a massa de gelo que foi colocada. Tá? Então, gente, isso eu queria passar para vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Curtam o vídeo aí. Se inscrevam no canal. Um forte abraço. Um molde de beijos. Fui!